bicarbonato de sódio tem origem principalmente sintética, através do processo Solvay. Nessa síntese, são produzidos carbonato de sódio, Na2CO3, e bicarbonato de sódio, NaHCO3, a partir da amônia, do dióxido de carbono, água e solução de salmoura, que é o cloreto de sódio concentrado. O processo Solvay tem grande importância industrial, pois emprega reagentes de baixo custo e permite a síntese de reagentes bastante utilizados industrialmente e em várias áreas. A obtenção desses sais é feita conforme as reações. Então, são duas equações representando a conversão até carbonato de sódio. A quantidade máxima em quilogramas de carbonato de sódio, que é o Na2CO3, que pode ser produzida a partir de 56 litros de dióxido de carbono, considerando um rendimento de 90%, é de aproximadamente, e aqui nos dados ele nos fornece o volume molar de 22,4 litros a cada mol e deu as massas molares. Bom, a primeira sugestão que eu dou nessa questão é que a gente perceba que ele nos deu um ponto de partida, 56 litros de CO2. Então a primeira pergunta é, 1 mol de CO2 ocupa qual volume? Se ele pediu para considerar 22,4 litros como volume molar, é porque 1 mol ocupa 22,4 litros. 56 litros, que foi o volume dado de ponto de partida, vai ter uma quantidade N de CO2. Essa quantidade N de CO2 é igual a 2,5 mol. Então, nosso ponto de partida são 2,5 mol de CO2. Uma vez que a gente tenha delimitada a quantidade de matéria de CO2 de ponto de partida, agora nós vamos ir para as equações. E nessas equações, a gente vai ter que somá-las, porque é um caso de reações sucessivas. Ocorre a formação de alguns produtos e a partir de um deles se gera o produto final. E quando a gente tem um caso desse, a soma de equações, ela tem que gerar o cancelamento do intermediário, que é o produto da primeira e reagente na reação seguinte. No nosso caso, o intermediário é o NaHCO3, o bicarbonato de sódio. E ele já está na quantidade adequada para o cancelamento. Se ocorrerem outros cancelamentos, não tem problema, a gente vai ficar só atento na hora de somar e transcrever. Eu vou eliminar os estados físicos para que a equação caiba completinha aqui no quadro. Então, eu estou copiando a primeira equação que ele me deu para a gente poder somar com a segunda. Agora, nós vamos para a segunda equação, que é a equação que converte bicarbonato em carbonato de sódio. Então, agora nós vamos passar um traço para indicar. Nós vamos somar essas equações de reações sucessivas. Bom, a gente percebe que dá para cancelar o bicarbonato, que é o meu intermediário, e também vai dar para reduzir a quantidade de CO do reagente, porque vai subtrair o CO do produto da segunda equação com um dos 2 mols da primeira. Então vai sobrar 1 mol de CO2 no reagente. Vai dar também para diminuir a quantidade de água. Também vai cair para 1 mol de água no reagente da primeira. E acho que agora é somar para ver o resultado disso tudo. Vai dar CO2 mais água mais amônia, 2 mols dela. Então, para quem não conhece, a amônia é o NH3, mais 2 mols de Na+, dando carbonato de sódio, que é o Na2CO3, mais 2 NH4+. Resgatando do enunciado, ele quer saber a quantidade de carbonato de sódio em quilogramas, a partir do dióxido de carbono. Então, nós temos que verificar a relação estequiométrica entre o dióxido de carbono e o carbonato de sódio. Proporção
1 mol de dióxido de carbono forma 1 mol de carbonato. E nós temos 2,5 mol de CO2. Então, nós vamos formar 2,5 mols de carbonato. Sabendo que a fórmula do carbonato é essa, o nosso terceiro passo é descobrir a massa molar dele. Então, nós vamos nos dados e vamos ver que o Na2CO3, massa molar dele vai ser 2 vezes 23 do sódio, mais 12 do carbono, mais 3 vezes 16 do oxigênio. Conclusão, isso vai dar 106 gramas por mol. E isso nos diz que 1 mol são 106 gramas. 2,5 mol vai dar X. Isso vai dar um total de 265 gramas de carbonato formado, que é esse composto aqui, Na2CO3. Mas agora está faltando o quarto e último passo, que é o passo relativo ao rendimento de 90%. Se a gente olhar e converter isso em quilogramas, isso dá 0,265. E até tem a resposta. Mas a gente não pode esquecer do rendimento. E para isso, eu sei que 100% do rendimento, se fosse observado, é que geraria 265 gramas de carbonato. Mas eu só tenho 90% de rendimento. Isso vai dar uma massa Y igual a 239 gramas, que é o mesmo que 0,239 quilogramas. Então, a nossa resposta a esta questão é a letra D de dado.